Olá, sejam muito bem-vindos a mais um da CanaCast, um podcast da RPA News, Cana e Indústria. Eu sou a Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar de um problema complexo que está tirando o sono dos produtores das usinas. A gente vai falar sobre a síndrome do murchamento da cana, que tem causado muitos impactos não só na produtividade, mas também na qualidade da matéria-prima. Mas, muito além de falar de problema, a gente vai tentar trazer para vocês aqui algumas soluções. Como que novas soluções, principalmente pensando em biológicos, podem ser bons aliados aí contra essa síndrome. Bom, antes de chamar os convidados do dia aqui de hoje, eu queria pedir para você entrar lá no nosso canal, inscreva-se, para que a gente possa continuar fazendo programas como esse para vocês. Bom, agora eu quero apresentar os meus convidados. Eu tô aqui com o Nicolas Christensen, que é o gerente de desenvolvimento da Balagro, e eu tô aqui com o Vitor Silveira, que é consultor e proprietário da VS8 Agri Solutions. Bom, eu queria começar com vocês com uma pergunta que é a principal pergunta do dia. Eu queria saber por que a síndrome do murchamento da cana se tornou um desafio tão grande para os produtores. E o que o produtor precisa saber urgentemente quando a gente fala do manejo mais assertivo? Bom, Natália, acho que nós estamos falando aí de um problema que é tido como novo, né? E assim, quando a gente olha para o perfil, né, do canavicultor, o canavicultor ele sempre se defendeu da doença por meio das variedades de cana, tá? Então, assim, doença para o canavicultor é um tema, vamos dizer assim, ele é novo, tá? Ele é uma caixinha de surpresa ainda. O produtor, com essa história de síndrome do murchamento, ele começou a se interessar um pouco mais por isso, e diferente de outras frentes, de outros desafios que a gente tem, como, por exemplo, cigarrinha, broca, onde você tem uma metodologia já muito bem definida, onde o produtor sabe o que ele precisa fazer para contornar esse problema. Quando a gente fala de doenças, isso não é verdade. O produtor ele ainda está entendendo. E falando mais especificamente do murchamento da cana, o que a gente tem? A gente tem uma trinca de vilões, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma trinca de vilões. E é uma trinca de vilões que está em diferentes momentos da safra agindo em diferentes posições ou lugares. Ou seja, você tem vilões que estão agindo no solo, você tem vilões que estão agindo na palhada e você tem vilões que estão agindo ali no colmo, na folha. Tá? Bom, quando a gente for falar desses vilões, a gente vai falar inclusive de umas características que eles têm. Eles são meio danadinhos e difíceis de combater. É por isso que isso virou realmente um grande problema. Uma outra coisa é a identificação. O produtor hoje, ele ainda tem dificuldade em olhar, perceber, diagnosticar e falar, agora eu tenho que fazer um controle. Então, muitas vezes o que está acontecendo é o que eu chamo de reatividade. O produtor ele não tem um modelo proativo para poder agir e contornar esse desafio. A partir do momento que ele não conhece, ele não consegue agir sobre o problema. E é um pouco disso que a gente vai poder falar aqui hoje, tá? Então a gente vai entrar na primeira pergunta. Quer falar? Quer, só uma complementada, né? Por favor. Então é um ponto importante, né, Vitor? No geral, né, o produtor tem muito hábito de olhar a planta em si, né? E como o Vitor falou, é uma questão de sistema, né? É o ambiente de produção. A cana, ela não está isolada num vaso, né? Tem, como ele falou, tem a palhada, tem o solo, tem questão climática, tudo isso, né, questão de... A gente vai entrar mais a fundo, né, não cortar muitos assuntos, mas tudo isso tem que ser levado em consideração para fazer esse posicionamento que é o que ele está trazendo também, né? Então, como que o produtor vai mudar um pensamento que ele olha, a gente olha assim, muito a planta, é a parte de cima ainda, né? Uhum. Quando a gente fala murchamento, boa parte das coisas vem de solo, palhada, né? Então, como que uma pessoa que tem o hábito de olhar apenas a folha vai conseguir entender esse problema que está causando tanto só pela folha? Essa é uma questão que está solo, palhada, ambiente, folha, né? Então, por isso que vem muito dessa dificuldade deles conseguirem entender. Uhum. E ainda, Natália, um assunto cercado de muito paradigma. Onde há desconhecimento, há paradigma, certo? Com certeza, vamos falar disso aqui hoje para vocês que estão aí vendo a gente aqui. Pode falar. Um fator importante que a gente não pode deixar de considerar é que o sistema de produção canavieiro, ele está sobre... nós temos um novo sistema de produção canavieiro há 4, 5 ciclos de cana, que são 20, 25 anos, onde palha é um fator decisivo quando a gente estiver conversando aí de síndrome do murchamento da cana. Essa mudança, a gente vai ver que os patógenos... mecanizada aí.
a gente vai ver que os patógenos que estão envolvidos nesse problema, eles conseguem, inclusive, sobreviver na palha. Ou seja, olha aí o tamanho do desafio. Exato. Tá? Eu quero começar um pouquinho também falando sobre os sintomas, né? Que o produtor observa no campo. Quais são os principais agentes bióticos que estão envolvidos, então, nessa doença, né? E aí tem alguns nomes... Quais são os sintomas? Como é que a gente vê essa doença? Tem alguns nomes difíceis, né? Tão complicados. Aí a gente começa pelo coletótrico. Quando eu já venho acompanhando esse problema há muitos anos e vi aí esse problema, por exemplo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, que são regiões onde você tem chuva mais bem distribuída e mesmo assim você tem um problema. Aí cai um dos paradigmas. Olha, esse é um problema de regiões secas. Você só tem esse problema em Goiás e no Triângulo Mineiro. Não é verdade, tá? A gente que já roda essa situação há alguns anos, a gente percebe, né? Inclusive nas regiões com boa distribuição pluviométrica, tá? Mas aí nós temos o coletótrico e se você for há uns 3 anos atrás, aí ninguém falava de síndrome do murchamento da cana. O pessoal falava de coletótrico, tá? O coletótrico vai dar ali dentro do como, você vai ver, a hora que você corta o como, você vai ver manchas ali vermelhas, com o que a gente chama de umas bandinhas ou umas listrinhas brancas transversais, assim. Isso identifica muito bem o que é o coletótrico olhando no como. E muitas vezes na nervura da folha você vai ver um avermelhado. Não necessariamente quando dá nervura na folha, o como é atacado, tá? Existem algumas variedades que têm vamos falar assim, uma resistência um pouco maior. Posso só te fazer uma pergunta? Porque o coletótrico, ele também causa outras doenças, que é a podridão, não é? Tô errada? Isso é a podridão, podridão vermelha. Então, como é que dá para diferenciar isso? Se é uma podridão, se é o... Você falou que tem esses detalhes, né? Eu vou falar de um outro agente, que é, por exemplo, que tá envolvido, que é Phaecytostroma sacchari, que é mais conhecido como pleocita, para ficar mais, tá? A pleocita vai dar também um murchamento, mas é um murchamento que tem uma coloração, chama marrom glacé. Sabe aquela sobremesa marrom glacé? Quando você corta o como, você tem ali um aspecto de marrom glacé e tem um cheiro, uma coisa pouco azeda. Cheiro de fermentado. De fermentado, exatamente, tá? E aí nós temos o fusário. O fusário, esse vem do solo, assim, a grande parte dele vem do solo, e aí nós temos uma correlação muito forte que a gente tem encontrado nos clientes onde eu dou consultoria, que é aonde você tem áreas com alta porcentagem de canas murchas, você tem uma correlação com alta população de nematóides do gênero Pratylencos no solo. Essa correlação é muito alta e despertou na gente o seguinte, olha, nós precisamos começar a combater nematóide no solo, a gente está largando isso um pouco de lado. Por quê? Porque o Pratylencos, ele faz lesão na raiz. E 99% dos solos no Centro-Sul canavieiro tem fusário. Ou seja, o nematóide vai lá e faz uma lesãozinha, o fusário vai e entra, tá? E o fusário a gente sempre identifica raspando ali a cana de baixo para cima, ali logo, bem ali na altura do solo ali, ó, você começa a raspar, você vai conseguir ver um feixezinho vermelho subindo. E é sempre de um lado só da cana que dá. Em algumas variedades, elas são mais resistentes, elas conseguem conter ali o dano, o sintoma, em outras, esse dano sobe, e aí a cana fica murcha e faz uma canaleta, como se fosse uma canoa, uma canaleta. Ali, se você estiver passando do lado de lá do carreador, às vezes a cana está íntegra de um lado, se você não for lá dentro para olhar, você não consegue ver. Então é por isso que eu falo que os vilões são vilões silenciosos. Então, peraí também. O que eu posso concluir também é que não é só como tem falado aí no mercado, que é o coletótrico. Então tem outros agentes aí. Não, a gente, assim, eu como consultor e tudo que eu ando no campo com os meus clientes, existe uma correlação muito perigosa, né, entre esses patógenos que a gente falou. E assim, ó, doença é causada por patógenos que pode ser agravada por estresses. Então, isso é um outro paradigma. Muita gente colocando, assim, o síndrome do murchamento da cana na conta do clima. Não. Existe uma pressão de inóculo grande no campo,
colheita mecanizada, que a gente já falou, expansão canavieira, grandes áreas contíguas, esse colchão de palha se acumula no campo, portanto, nós temos hoje uma pressão de doenças no campo muito maior do que a gente tinha há 10 anos atrás, tá? Então, são patógenos, a síndrome do murchamento, e a gente acredita muito nas correlações. Eu acabei de dar um exemplo para você, por exemplo, de uma alta correlação de pratilencos, fusarium e áreas com alta incidência de murcha, que daí também vai estar atacada de coletótrico, vai estar atacada de pleocita. Aí, só para uma complementada aí no que o Victor tá falando também, porque muitos desses fungos, eles são naturais do solo. Como o Victor falou, o próprio fusarium, praticamente todos os nossos solos vão ter, né? E por que a gente não vê plantas murchando, por exemplo, na rua, né? Existe uma diversidade no ambiente natural que a gente não encontra no ambiente de produção, né? E esses fungos, na verdade, eles são nada além do que oportunistas, né? Então, como ele disse, a questão de interações com nematóides ou qualquer dano radicular que a gente traga, esses fungos vão aproveitar, né? A porta está aberta, eles vão entrar, né? Então, isso é muito importante, isso que ele trouxe, essa interação e a questão, não só climática, né? Mas qualquer tipo de estresse que a planta sofra, é como a gente quando a gente está doente, né? A gente está doente, o corpo fica estressado, qualquer coisa que a gente faça, ficamos doentes. A planta não é diferente disso, né? Então, esse conjunto de correlações que ele está trazendo, isso é muito importante. Não é apenas um fator específico que vai dar toda essa síndrome da murcha. É um conjunto de ocorrências que resultam nesse sintoma da síndrome da murcha. E a gente já tinha falado um pouquinho nisso, mas os produtores estão sabendo diagnosticar, na tua visão, você que trabalha com isso, quais são os erros que estão acontecendo mais aí na identificação dessa síndrome? Olha, Natália, a gente faz um trabalho, né, como consultoria hoje, de fazer treinamentos, tanto para as empresas de defensivos, para treinar seus times de venda, assim como aquele agrônomo, né, gestor, tomador de decisão no campo, para que possa identificar. A gente percebe que o pessoal ainda tem uma dificuldade, né, pelo que eu te falei, é uma questão até cultural na cana, né, a gente está num novo momento. Então, assim, a minha agenda hoje é bastante requisitada para esse tipo de trabalho, de fazer esse treinamento, essa capacitação, né? Eu costumo falar, hoje nós vamos treinar aqui, olho vivo e faro fino, né? Vamos olhar, porque quando você desconhece, você não consegue agir sobre um problema. E como eu falei, tem várias frentes. Identificar que a cana, a gente olhando para a cana, tem sintomas que são característicos da síndrome do murchamento da cana. Por exemplo, essa canoa ou esse achatamento, né, do cumo de um lado só, ele acontece geralmente assim na porção do meio da cana, que é diferente quando a gente tem, por exemplo, uma infestação muito forte de cigarrinha, que tem esse murchamento, ele acontece mais em cima. Então tem alguns toques que a gente dá para o produtor, o próprio fusário, ele ir passando o canivete na casca da cana por baixo, e ele vai conseguindo ver ali, ele consegue ver se a infestação está acontecendo. A gente consegue notar uma certa uma mudança na coloração da cana, o aspecto mais opaco da cana, você começa a ter esses gatilhos, vamos dizer assim, você consegue identificar isso no campo e direcionar, tá? E aí nós temos uma metodologia onde a gente quantifica e qualifica para poder tomar uma decisão de, olha, ou eu tenho que antecipar a colheita, ou eu preciso saber quais são os patógenos que estão envolvidos aqui, porque eu preciso agir, tomar uma decisão. A gente vai falar um pouco dessas medidas, esse manejo fitossanitário para frente, mas é importante o monitoramento e que ele seja proativo, não reativo. Não adianta você chegar num canavial e chegar à conclusão que você tem 25% de cana murcha. 25% de cana murcha para o fornecedor de cana, tá? São aproximadamente 20 toneladas de cana que já foram para o beleléu, 2.500 quilos de ATR, se a gente colocar no ATR de hoje vai dar uns R$3.000 por hectare, e a gente vai chegar no fim do dia aqui dizendo para o produtor, olha, R$3.000 de prejuízo. Para cuidar desse problema, atacando as diferentes frentes, nos diferentes momentos da safra, você vai gastar aí em volta de R$700. Isso aí é uma relação de mais ou menos 1:3, 1:4. Isso eu estou falando do fornecedor de cana. Quando a gente leva isso para a usina, que daí você vai ter a transformação em açúcar e etanol, esse número ele praticamente dobra. Então o prejuízo para a usina é de uns R$6.000
por hectare numa cana dessa de 25% de cana murcha. E até ser um assunto aqui, qual que é o impacto econômico, né? Há relato de perda de 45% a 60% de produtividade? Sim. A perda, isso é uma outra coisa que faz essa doença ser tenebrosa. A perda de produtividade vem sempre acompanhada de uma perda de qualidade. Então, assim, uma colhedora entrar para colher uma área que tem 25% de cana murcha, já tá ali, o prejuízo já tá na colheita. Por quê? Porque tem um monte de cana ali que fica leve, a colhedora já não consegue pegar. A impureza vegetal pode aumentar. Aquela matéria-prima deteriorada, a hora que entra na usina, o gerente industrial ele fica louco. Ele fica louco. Por quê? Porque está entrando ali uma microbiota que compete com a microbiota que é importante para o processo fabril, certo? Então você começa a ter que pôr antibióticos, tal, o custo de produção industrial também sobe. Então esses números que eu falei é um número mais agrícola. Se a gente colocar na conta as questões de rendimentos industriais, é pior que isso. É por isso que o problema é muito, muito sério. E, Vitor, como que você enxerga a infestação que a gente tem hoje, pensando no Centro-Sul? Você que está rodando aí, vocês que estão rodando nas usinas, como é que vocês estão enxergando essa síndrome, né? Tá realmente crescendo muito? Tá crescendo muito. O fato de o diagnóstico ainda não ser um diagnóstico, como você me perguntou, o monitoramento ainda não é eficiente, as pessoas ainda não estão conscientes sobre a questão, e muitas vezes você ouve a pessoa falar, não, isso é coisa de Goiás, de Triângulo Mineiro. Como eu disse para você, eu há 12 anos já via isso no Mato Grosso do Sul e no Paraná, e eu continuo vendo isso no Mato Grosso do Sul, no Paraná e em São Paulo. Com base nas minhas andanças e nas minhas amostragens, né? Porque hoje eu fui num grupo de usinas que tem 300 mil hectares, depois eu fui num fornecedor que tem 5 mil. E eu vou observando isso, dos 9 milhões de hectares de cana hoje, sem distinção, olhando para Centro-Sul, com base no que eu tenho levantado, a gente tem aí algo em torno de 3 milhões de hectares que estão afetados com esse problema, tá? Então a gente tem hoje aí 1/3 do canavial com esse problema, tá? Na minha observação, quando eu olho a frequência dos lugares que eu visito e conversando com amigos, consultores, enfim, também. Então a gente conclui aqui que... complementar isso, claro. Aí só do nosso ponto de vista, já do ponto de vista da empresa mesmo, isso aí a demanda que tem chegado dos próprios representantes, que eles estão sendo muito acessados por fornecedores, usinas também, em busca de protocolos para conseguir resolver isso. É uma coisa que a gente não tinha há 2, 3 anos atrás. A gente não tinha essa demanda pela empresa, né? Então a gente vê que entra muito nisso que o Vitor falou. A pessoa já tinha, né? Vai falar 10, 12 anos, a pessoa já tinha. Mas agora que ela tá sabendo ver que ela tem um problema, né? Então é algo que vai achar muito mais. E tá se intensificando porque o sistema está se consolidando, né? A palha no campo, né? Porque para a biologia, 20 anos é muito pouco, né? Exatamente. Então, assim, a gente está num modelo em consolidação e essa mudança está acontecendo. Ela está acontecendo. Então, a gente falou um pouquinho sobre quais são os sintomas que a gente, para os produtores aqui que estão acompanhando a gente, quais são os sintomas que essa síndrome pode trazer, mas a gente viu que é um monte de coisa junto que causa essa síndrome. E a questão do manejo? Traz a gente ao ponto do manejo. Sim. Como que a gente, então, tem que pensar no manejo dessa síndrome? É assim, como eu disse, né, voltando lá na primeira pergunta, olha só como a vida fica difícil com a síndrome, porque você não tem um patógeno, você tem 3 envolvidos, que estão em diferentes pontos, né? Então vamos pensar em abaixo do solo, palhada e folha. Então nós temos 3 frentes de combate, né, para conseguir pegar essa turma aí. Bom, lá embaixo do solo, associação de Fusarium e nematóides, principalmente pratilencos, a gente já falou disso aqui. Existe a possibilidade de controlar o nematóide para que ele não faça uma lesão e daí o Fusarium não consiga entrar, ou ainda você controlar o próprio Fusarium, certo? O que é o ideal? Controlar os dois, né? Porque os dois são detratores de produtividade. Então aí você tem a possibilidade de fazer nematicidas ou em corte de soqueira, alguns produtos vão te permitir fazer localizado, drenche via localizado e alguns outros até via vinhaça localizado, tá? A outra frente é a palha.
Então vamos para a palha agora. O que de mais eficaz a gente tem observado? Bom, fungicidas químicos, eles são feitos para penetrar a folha e eles são muito sujeitos à fotodegradação. Portanto, todas as vezes que a gente testou os fungicidas químicos, eles não deram as melhores respostas. Quem dão as melhores respostas nesse caso são os biológicos aplicados em área total. Então é barra, pulverizadora. O que o produtor hoje tem feito muito? Ele vai ter que fazer uma aplicação de herbicida na área toda, ele já incorpora o biológico. E aí, o que tem sido feito hoje? Bacilos e tricoderma. O tricoderma, ele é, vamos dizer assim, ele é um cara que está mais acostumado, não é acostumado, mas ele tem uma adaptabilidade, ele tem uma ação melhor nesse ambiente aí de palha. O bacilos, ele depende mais de planta viva. Vai, você é bom nisso. Que aí, realmente, sim, o tricoderma, assim como até o próprio patógeno, eles têm a capacidade de sobreviver na matéria orgânica, que é a palhada. Né? Então, quando esse posicionamento realmente de fazer um produto, um fungicida biológico na palhada, é realmente isso, é o quê? Colocar esse micro-organismo num ambiente que ele gosta, que tem comida para ele, a palhada nada mais é do que comida para ele, e lá ele vai caçar outras coisas que além que é doença. Né? Então, o que você faz? Você coloca um funcionário para trabalhar para você ali. Né? Isso é um manejo, como ele falou, no químico isso é muito difícil. E a expressão né? é bem essa que ele colocou. O tricoderma é um caçador, né? Ele é um caçador. Ele é um caçador. Ele consegue se alimentar da doença que está ali. Ele usa a doença como alimento para ele. Se ele assim, não achou tem a palhada para ele sobreviver. Se ele achar a doença também, ele usa a doença de alimento também. E ele usa isso para se proliferar também. Entendeu? Isso é muito vantajoso para ele. E além disso, tem os bacilos, como ele falou, né? Os bacilos ele tem um hábito de preferir mais por realmente tecidos vivos, né? Mas realmente aplicou ali na palhada, a superfície ali, colo da planta, sistema radicular, o que tiver mais aparente, ele também vai conseguir proteger, mas o bacilos ele não vai ter tanto esse aspecto de parasitar, se alimentar, né? Ele vai ter um aspecto de competição. Né? Muitos deles produzem substâncias tóxicas, né? Como se fosse um antibiótico mesmo. Então, ele vai liberar o remédio ali na raiz, e aí um fusário, ou até um coletótrico, por exemplo, que chegar próximo da planta, vai ter que passar por essa barreira química, né? Bioquímica, digamos assim, que o próprio bacilos criou ali. Né? Então, hoje existem, até para a gente não cortar muito o assunto já lá para frente, mas existem formas da gente associar esses micro-organismos, né? Associar inclusive com o manejo químico, porque existe muitos, o produtor ainda também está entendendo muito essa parte do biológico dentro da cana. E as empresas vêm muito para conseguir otimizar o operacional, porque senão o cara tem que entrar uma para herbicida, uma para o biológico, e aí isso fica inviável. Tem que caminhar junto, Tem né? que caminhar junto. Sim. Essa aplicação. Sempre perguntam, o biológico vem para substituir o químico? Não, acho que eles se complementam. A minha visão, né, como consultor e aquilo que a gente vê de resultado no campo mostra que são tecnologias que se complementam. E aí, só trazer mais um detalhe. É que você tinha falado no solo nematicidas. Isso. Aí você vem para palhada, você vem com bacilos e o tricoderma. E pode vir com os dois? Pode. Deve. Quanto mais, desde que eles sejam compatíveis, tá. Né? Porque não é porque é biológico que pode misturar. Isso também o pessoal não lembra, o pessoal acha que é uma molécula química, né? Misturou, então eu vou estar fazendo um inseticida com herbicida. Não é assim. Eles têm que se conversar, porque eles ocupam lugares ali no ambiente. Se os dois forem para ocupar o mesmo lugar, por exemplo, os dois ocupam a mesma cadeira, não cabe duas pessoas na mesma cadeira. É o que acontece lá no campo. Aí um vai matar o outro e a doença fica ali no cantinho dela. Não é isso que a gente quer. Tá. Que esse é o ponto do refinamento que o biológico está chegando no ambiente canavieiro. Porque num primeiro momento foi puro desejo. E agora, a ideia tem que explicar o porquê. Essa sua pergunta agora, você viu que o Nicolas estava bem preparado para responder. Sim, exatamente. Pode usar os dois? Não pode? Como que usa? E depois a gente já pode até explicar mais. Porque quanto mais melhor? Não necessariamente. Sempre tem ciência por trás disso. Né? Então... E aí, eu queria só botar mais um detalhezinho. Quando a gente fala lá da pleocite e do coletótrico na palhada, então é importante, porque olha só, o coletótrico e a pleocita, lembra que ele vai lá no como, que é um tecido vivo. Mas olha só que filho da mãe, né? Ele também tem a capacidade de fechar o ciclo dele, de sobreviver na palhada. Então, em matéria orgânica, em decomposição. Então, assim, olha só como é difícil pegar, né? Ele consegue transitar em diferentes meios, em diferentes situações. Por isso que toda oportunidade de entrada que você tiver
é importante para combater essa doença. Lá atrás, quando a gente começou a trabalhar o controle, que a gente focava muito em coletótrico, a gente direcionava as aplicações nessa quadra chuvosa que nós estamos entrando agora, de novembro até fevereiro, aplicações foliares. E a gente achava que ia ter uma bala de prata, que a gente ia conseguir segurar a situação ali. E não, dava uma reduzida no inóculo, mas como ele tem essa capacidade de perdurar ali na palhada, a brincadeira continuava. E aí entram esses novos manejos que aí sim fecham patamares de controle muito mais satisfatórios do que os que a gente tinha antes. Perfeito, sim. A gente vai entrar nisso com mais detalhes. Eu queria agora, Nicolas, que você contasse um pouquinho, a gente vai falar um pouco de biológicos, né? Sim. A Balagro tem algumas soluções biológicas e é justamente a gente vai conversar agora. O mercado de biológicos em cana, ele cresceu e hoje a cultura já representa 12% do total do uso de bioinsumos no Brasil. Como que você avalia esse crescimento que a gente tem tido, né? Principalmente quando a gente vê naquele cenário inicial em que o produtor, que a gente até estava falando aqui, usava tudo sem saber, misturava sem saber. Aliás, a gente vê muito isso. Eu pessoalmente fui em vários lugares, várias usinas, e muitas usinas e produtores estão fazendo muita coisa on farm, né? Então, eu até queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, inclusive, na verdade, as usinas foram pioneiras, né? No uso de biológico. Quando soja, milho, café, ninguém usava, as usinas já tinham a produção de metarrísio, de bovéria, de tricograma, né? Então, elas sabem o valor do biológico. Mas chegou num ponto em que, assim, o mercado foi inundado por diversas tecnologias, né? E hoje o mercado existe um ruído muito grande de informação. Então, entra muito nisso que você falou. Muita gente acaba usando muita coisa porque alguém falou que é bom, alguém falou não sei o quê, e aí entra aquilo que a gente falou. Fazer essa carga, bomba de micro-organismo, necessariamente é boa? Não necessariamente. Você tem que saber o porquê, né? Eu tô tomando um remédio, pra que eu tô tomando aquilo, né? E por que o mercado tá em ascensão, a questão do biológico, né? Basicamente, porque a gente vê cada ano que passa questão de seleção de indivíduos resistentes pelo uso excessivo de químico. Simples. Porque o biológico, ele exige também um cuidado maior que você não precisa necessariamente com a molécula química, né? Então, muito produtor tem o receio ainda de querer usar porque ele vai ter que fazer monitoramento com muito mais frequência. Ele vai ter que tomar cuidado com o que ele mistura, momento de aplicação. E tudo isso é um capricho que não era cultural, não só do produtor de cana, mas de todas as culturas. É o refinamento mesmo, né? O refinamento. Manejo e quando você incorpora o biológico no manejo, ele tem outro ponto. Ele se torna o ponto central do seu manejo. Então, toda escolha de molécula química, fertilizante, vai fazer rotação planta cover, tudo isso gira em torno dele. Então, assim, ele tem um benefício muito grande, né? Todo mundo faz hoje, por quê? Porque funciona. Simples assim. Né? Mas só que ele é uma ferramenta para agregar, né? Então, assim, só o biológico, ele é a bala de prata que a gente estava esperando? Não. Ele entra aí como mais uma ferramenta no manejo integrado. Tem momentos que vai ter que entrar, o químico vai ter um efeito choque muito importante, né? Mas o biológico, ele consegue tolerar e persistir mais no ambiente, que a gente nem fala residual no biológico, né? Porque não acaba. Você aplicou uma vez, como a gente falou, o tricoderma na palhada, ele nunca mais vai embora, né? Mas só que você sempre tem que vir reinfestando para que você aumente muito a população desses inimigos naturais, né? Para que eles diminuam para você a população da doença que está te causando prejuízo, né? Então, por isso que cada vez mais o pessoal tá usando, e isso tem trazido para os produtores aumento de toneladas lá na ponta, melhor rendimento de açúcar, né? Pode falar. E agora eu queria fazer uma pergunta que eu notei, eu vejo muita gente falar sobre essa questão, não tô relacionando uma coisa a outra, mas por que o pessoal antes, assim, falava muito assim, mas eu não vejo resultado? Tem uma questão de qualidade na produção desses biológicos, porque eu escuto muito produtor falar, esse aqui eu produzo aqui porque eu consigo produzir ele bem. Alguns outros eu não consigo produzir ele controlado, com qualidade. Isso mudou muito ao longo dos últimos anos. É importante a gente pensar na questão da tecnologia, porque muita empresa está surgindo no mercado de biológicos, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem também isso. Não, isso é o ponto essencial, né? Tem 2 pontos aí, tá? O primeiro, o biológico, assim como até a síndrome da Murch, é algo novo. Muito produtor nunca trabalhou com biológico na vida. Então, se a própria empresa que forneceu o micro-organismo não faz acompanhamento, não mostra para ele o compromisso, né, ali, não o pós-venda, mostrar para ele que funciona, que controlou, seja uma praga, uma doença, o produtor, como ele nunca usou, ele vai falar, tá, mas o que ele fez? Porque aí, inclusive, as empresas preconizam muito bem o manejo integrado. Então, ele faz, às vezes, um químico associado, aí o produtor fala, tá, mas isso aqui foi o químico ou foi o biológico? E aí que entra a importância dos fornecedores de biológico, explicar para ele,
isso aqui que aconteceu, ó, tá vendo o teu fungo sobre a praga? Ou aqui, ó, na palhada, tá vendo o tricoderma aqui? Isso aqui é o produto que você aplicou. Aí o produtor começa a entender. E aí tem outro ponto que mudou muito, que foi a grande virada do biológico no mercado, que é a questão de formulação, né? Hoje, os biológicos, a gente não vende um ingrediente ativo que é um tricoderma, um bacillus, a pocônia, que é nematicida. Não. A gente pega esses micro-organismos, formula, agrega uma tecnologia nele e torna isso um produto, né? Então, a gente pega, por exemplo, a gente tem lá Pocônia Pastelomices, a gente faz ainda mais uma formulação deles, faz todo o estudo de sinergia, faz toda a base de pesquisa, e isso gera um produto que é Nematistellus. Então, assim, se o produtor vai misturar Pocônia e Pastelomices, é igual ao Nematistellus? Jamais. Por quê? A tecnologia de formulação que tem dentro dos produtos... As proporções, não sei se é assim a palavra. A proporção, porque assim, o micro-organismo ele tem 2 pontos. A forma como você multiplica ele, isso você consegue deixar com que ele seja mais agressivo no campo, e a formulação faz com que ele tolere melhor as condições de campo. Então, por isso que a gente consegue ampliar hoje as aplicações com biológico, porque ele fica mais compatível com herbicida. Hoje existem produtos para deixar mais compatível com vinhaça, com fungicidas que matam fungos, né? Então, essa foi a grande virada do biológico, e o produtor não precisa mais fazer separado. Né? Hoje existem tecnologias exatamente para isso. E é o que diferencia muitos produtos do mercado. E traz maior previsibilidade aí na aplicação e nos resultados também, né? Porque a impressão que eu já conversei com muita gente, apliquei X, mas não tive retorno, porque o cara às vezes fez no próprio, né? Não conseguiu fazer isso que você falou, correta. Colocar as misturas, enfim, né? As quantidades corretas. Ou até às vezes no operacional, às vezes não tem muito controle, às vezes, né? De multiplicação daquele agente, né? Às vezes ele não tá aplicando o agente que ele precisa aplicar, ele está aplicando um contaminante que surgiu ainda mais quem ali. Multiplica, no meio, tem né? Esse risco. Quem multiplica tem esse risco. As empresas têm todo um padrão de qualidade, né? A gente está até comentando para ele, lá na Balagra a gente faz por avaliação de genética. Porque você vai pegar, por exemplo, tricoderma. Existem diversas espécies, a gente quer aquele específico. E os dois são verdinho. Você olha os dois, você vai falar, quem é o que eu quero? Então a gente tem que jogar pro DNA para garantir que é isso. Agora imagina uma pessoa que está multiplicando. Às vezes, não necessariamente a pessoa, não que ela não queira fazer, às vezes não vai ter a mesma estrutura, né? E aí entra isso que o Vitor falou. Eu já visitei casos, não em cana, em outras culturas, em que o produtor foi multiplicar um tricoderma e ele multiplicou um fusário e aplicou no pivô de feijão. Não nasceu nada. Então, ele teve que comprar tricodermas de empresas para ir comendo aquele fusário do solo. Fazer uma reaplicação. Várias vezes, para poder... Quer dizer, gastou mais dinheiro. E aí, eu sempre vem na minha cabeça o seguinte, né? A gente está entrando num mundo novo, e esse mundo novo, ele exige muito mais conhecimento aplicado por hectare. Sim. Isso é um desafio para o produtor, mas vou falar agora como consultor. Para o consultor, é um desafio e tanto, porque a gente tem que entender muito mais coisas do que a gente entendia antes, porque tem as questões de compatibilidade, né? Porque tem as questões de formulação, e isso, a gente que conduz ensaios no campo, a gente vê, existem diferenças gritantes em função, mesma cepa, mesmo ingrediente ativo, mesmo né? isolado, com tecnologias e formulações diferentes, com performances completamente diferentes. Então, assim, é um novo jogo onde o conhecimento aplicado por hectare vale muito, e o biológico ele tem, né? Ele tem as nuances, suas especificidades que não podem ser negligenciadas. E aí a importância de você ter uma empresa, um parceiro técnico para poder cuidar disso, né, gente? Porque é como vocês falaram, é que nem quando começou o drone, né? Todo mundo comprou um drone, eu vou voar um drone aqui, mas não é bem por aí, né? Você tem que ter um treinamento, você tem que ter uma... Não é nem toda situação que ele é a melhor situação. Exatamente, não vou usar ele em qualquer situação. Então é importante a gente destacar essa questão dessa parceria técnica, né? Que essas empresas ou consultorias podem dar para os produtores nessa hora, né? E é o essencial, né? Com o biológico, como a gente falou, não é algo que o produtor tem uma cultura de utilizar, e isso não é algo que as faculdades também trazem muito forte da parte técnica, né? Então, da parte educacional, né? Então, hoje as empresas, é muito importante essas parcerias que elas fazem, tanto com faculdade, consultorias, né? Para trazer essa base de informação, tanto no desenvolvimento de produto, como de posicionamento. Porque não é pegar... Porque senão o que acontece? Vira um aventureiro na dor do outro. Isso não é correto. Né? A gente tem que trazer a seriedade com base em estudos técnicos, né? Então, apliquei tal produto de tal forma, na dose tal, você consegue ter um bom resultado fazendo assim, assim, assim. Né? E aí o trabalho, como a gente faz com o Vitor, que ele está ajudando bastante a gente nisso também, é exatamente isso. O produtor tem um problema de síndrome de Mamurcho, então vamos trabalhar lá desde a base, um Nematistellus e
um pardal lá no solo, fungicida com nematicida. Depois na palhada, que momento que a gente vai fazer? É herbicida? Vamos trabalhar qual herbicida, é compatível ou não. Foliar, vamos trabalhar fungicidas de folha, indutores de resistência. Lá no final, a gente consegue fazer mais alguma coisa também? Então, é esses estudos que a gente faz com eles que é muito importante, Esse que vocês falam que é isso, que é um posicionamento maduro para para você chegar no posicionamento maduro, existe muito trabalho que você tem que ser feito. Porque senão a gente pode pegar simplesmente assim, ó. O tricoderma é um fungicida. Como que eu uso? Mas ele mata coletótrico. Certeza. Como que eu vou fazer isso? Em que momento que eu faço isso? Qual é o momento que o coletótrico vai estar exposto? Que o meu tricoderma pode pegar ele? Em que momento o meu tricoderma consegue fazer isso? Naquele momento, é viável para o tricoderma? Então, são muitos pontos que aí a importância dessas parcerias técnicas, né? Isso, pelo menos para a gente da Balagra, é extremamente importante. Tanto que, assim, a gente tem uma área experimental lá na empresa, pequenininha para fazer o estudo base. Depois, é tudo validação com consultorias e instituições de pesquisa, para que chegue algo para o produtor realmente sério, com qualidade. Porque quando a gente fala qualidade da Balagra, não é qualidade apenas de produto, qualidade de serviço. Tá certo? O que eu falo para você é o que eu falo para ele, que é o que eu falo lá dentro da empresa. Né? A nossa questão é exatamente essa padronização de conversa, para que chegue a um resultado que agregue principalmente para o mais importante, que é o produtor lá na ponta, né? Sim, e agora o que todo mundo quer saber, todo mundo que está aqui quer saber, que é o que vocês estão posicionando, o que a Balagro está posicionando, como que vocês estão se posicionando, então, com relação ao síndrome do murchamento da cana. O que vocês estão trazendo e como que essas soluções vão garantir aí que os produtores não percam nem ATR, nem TSH. Sim. Que aí entra a questão de quantidade e qualidade, né? O principal ponto. Exatamente. Então, assim, quando a gente falou, o Vitor falou, tem que trabalhar desde a base, né? Então, a gente trabalha desde o solo, primeiro um nematicida, tá? Então, a gente tem o Nematistellus, que ele é uma que é um bionematicida. É um bionematicida, óbvio. Então, ele é a base de 2 micro-organismos, uma Pocônia e um Paxillomyces, que são sinérgicos, tá? Inclusive, os dois têm uma lado de ação muito parecida, então por isso que é muito importante, isso que a gente comentou, deles se conversarem, né? Então, é um produto que ele vai ter uma formulação ali que protege, por exemplo, contra raio ultravioleta, temperatura, né? A gente tá aqui em Ribeirão Preto, fresquinho lá fora, né? Imagina a aplicação lá no solo, né? Mas, por exemplo, cana-soca, você ainda vai ter a palhada cobrindo. Vamos pegar um plantio de cana, que tá aquele solo aberto, né? Calor. Se a gente não traz uma proteção para o micro-organismo, ele não vai funcionar lá, né? Então, a Balagra embute no Nematistellus, essa tecnologia é muito importante. E lá no solo, o Nematistellus, ele tem a capacidade de predar, ele é um predador mesmo. Ele caça no solo, o que ele achar de ovo de nematóide ou próprio nematóide, ele vai lá, parasita mesmo, ele entra dentro do nematóide ou do ovo, se alimenta e inviabiliza. Então, quanto mais você aplica esse tipo de produto, mais caçadores você vai ter ali no solo, né? E aí um ponto importante, né, quando ele fala, olha lá, olha o detalhe, o conhecimento aplicado por hectare, né? Na época das águas, agora, nós vamos entrar numa época onde nematóides a gente vai ter os juvenis, ou os nematóides, os pequenininhos, parecem verminhos. Vai ter um monte ali naquela solução de água que tem no solo. Você viu que ele falou que pega, né, o produto dele. Mas tem um outro momento que é a soqueira, a época seca. Sim. Aplicar nematóide na época seca, que sempre é uma coisa que também foi meio que caindo em desuso. Teve uma época que foi um pouco mais forte e isso foi saindo. Então vamos pensar, né, um canavial que o ciclo médio de 5 cortes. Aí você vem no plantio, faz nematicida, e aí você vai cortando e esquece. O que acontece? Acontece que a população vai subir ali no segundo, no terceiro ano. Então, essa aplicação, né, na soqueira é uma aplicação muito importante. Quando a gente fala de síndrome do murchamento da cana, com essa correlação muito alta que eu trouxe hoje aqui para Atilenx fusarium, mais importante ainda, tá? E aí, quando a gente fala do Nematistellus, além da forma juvenil, ele falou, pega o ovo, que é a forma mais abundante na época seca. Ou seja, de sobrevivência ali. Que é o que ficou, né? Ele também pega. Então, olha só a força, né? E a gente tem que saber, é o conhecimento aplicado por hectare. E isso que o Vitor trouxe antes de continuar no posicionamento, é muito importante que a cana, ela é uma cultura aí semi-perene, né? Digamos assim. Então, como ele falou, se eu não faço esse tratamento, o ideal seria até mais de uma vez no ano, né? A gente sabe que ainda não é tão comum. Mas pelo menos uma vez no ano, o produtor vai lá, plantio, cada corte, faz uma aplicação. Por quê? Como ele falou, a gente deixa lá a cultura, gera mais fonte de doença, ou até o nematóide, porque ele fica se alimentando. E se eu não reaplico, vai subindo. Então, o canavial que era para durar 6, 7 anos, começa a ter sua vida encurtada. Né? Então, o biológico, ele é um manejo constante.
né? Então, todo corte da cana tem que estar fazendo biológico, sempre, tá? É essencial. Então, você falou da aplicação no plantio. Corte soqueira. No corte Pode soqueira. ser feita... Inclusive, a gente pode estar trabalhando alguns trabalhos já feitos com vinhaça também, né? Mas aí, com a vinhaça, a gente ainda tem mais um produto que põe junto, porque a vinhaça aí já é um sistema muito mais desafiador, né? Porque a vinhaça, você vai ter uma questão de excesso de temperatura, né? Vinhaças que chegam aí a 50 graus, por exemplo. Ela tem um excesso de micro-organismos, inclusive lá dentro, porque é um fermentado, então tem muitas leveduras, muitas toxinas lá dentro de micro-organismos. E que se você coloca um micro-organismo que não tem uma formulação, ele já sofre naturalmente ali. Então, o que a gente tem? A gente tem, inclusive, o Armos, que é um adjuvante para biológico. Então, assim, o Nemastelos, por exemplo, ou o Pardella, que eu vou falar depois, já tem uma formulação muito robusta. Mas a vinhaça, ela é tão agressiva que é importante a gente garantir mais ainda essa proteção com esse Armos. O que esse Armos faz? Ele é um produto que ele vai fazer uma cápsula protetora em torno do biológico, então ele vai microencapsular o biológico e vai proteger contra excesso de temperatura, compostos químicos, radiação UV. Então, eu vou poder aplicar o meu produto numa cauda quente, numa situação de calor, que eu vou jogar esse micro-organismo no ambiente, vai estar esse solão aqui, o cara com a vinhaça aplicando, né? E isso para viabilizar a aplicação do produtor, porque não é todo produtor mais que está querendo fazer o corte de soqueira, né? Então, para isso, como a gente falou, é o que o Vitor falou, essas tecnologias, elas são muito importantes para a gente poder adequar o que o produtor faz, o que ele precisa. Mudanças de manejo, né? Melhorar a logística operacional, né? É custo, é de aplicação, né? É isso, vai incidir diretamente no custo. Eu vou trazer só uma informação... 60%, 70% da área de plantio no Centro-Sul Canavieiro, ela leva a uma aplicação de nematicida. Esse número cai para 6%, 8% na cana-soca. E aí, né, a gente conversa muito de melhorar os patamares de produtividade da cana, né? A gente precisa começar a olhar para esse tipo de coisa com um pouco mais de atenção. O nematicida, ele dá uma resposta muito grande, muito grande. A detração de produtividade que o nematóide causa é muito alta, né? Então, assim, esse cuidado, né, pensando numa cana, numa planta semi-perene, é não abandonar isso, né, ao longo de 5 anos. A gente tem que fazer a gente tem que voltar ali e fazer mais um choque ali para poder realmente contornar essa situação. Acho que um dos grandes gargalos hoje da canavicultura é esse. É o nematóide na época seca. Sim. E então esse é o posicionamento inicial de vocês nematóide. Para nematóide, né? Que ele é o quem está ajudando aqueles problemas da murcha entrar, né? E quem que vai pegar esses fungos da murcha? Aí é o Pardella. Né? O Pardella, ele também é um micro-organismo, é um produto que ele é a base de 3 micro-organismos, tá? É um estudo para a gente conseguir fazer essa compatibilidade. Então, são 2 espécies de tricoderma, um asperellum, um harzianum, mais um bacillus amyloliquefaciens. Então, a gente conseguiu escolher micro-organismos que se conversem. Por que isso é muito importante? São 3 micro-organismos extremamente agressivos, que inclusive, até quem multiplica sabe que eles são contaminantes se a gente não tomar cuidado. Então, assim, como que a gente faz para ter 3 micro-organismos, 3 extremamente agressivos, não brigarem entre si? Cada um vai ter que ter uma função, que é aquilo que eu comentei. Não dá para sentar 2, 3 pessoas na mesma cadeira, né? Então, a gente fez todo esse estudo para o Pardella. Então, o que ele vai ter? Aquela ação que a gente falou, o tricoderma lá no solo, usando a doença como fonte de alimento, por exemplo. Ele vai pegar recursos como matéria orgânica, água, nutriente, que a doença também precisa para se desenvolver. Ele fala assim, não, é meu, né? Outro ponto, questão dos antibióticos, né, que eu já comentei. Né? E ele atua também muito em sinergia com a planta, ajuda a planta a se desenvolver, ajuda a própria planta a ativar rotas de defesa. Então, é um produto que a gente fala assim, e o biológico vai ter risco de resistência? Olha o tanto de mecanismo de ação que um produto biológico oferece, né? Então, é muito difícil você ter um micro-organismo resistente a tudo isso, né? E aí, para continuar no manejo, aí que a gente falou, é o solo, depois para a palhada. Quem que a gente faz na palhada? O Pardella novamente. Né? Porque esse mesmo efeito que é importante a gente trazer no solo, que a gente vai ter muito mais um aumento do fusário ali, né? O fusário no início vai ser pior, mas na palhada a gente vai ter a pleocita e o coletótrico. Então também, no momento, junto com o herbicida, desde que seja compatível, a gente está fazendo os testes, a gente faz o teste de compatibilidade, né? Alguns ainda estão finalizando. Mas em alguns casos é mais compatível ou não? Ainda tem aquele adjuvante que eu te falei, o Armos, que ajuda a deixar mais compatível. Então, assim, a gente tem todas as ferramentas para poder aproveitar o operacional que o produtor já vai fazer. Porque essa palhada, ela é essencial. Ali é onde acumula o problema, que é onde aparece na folha lá na frente. Né? Então, quando a gente fala, apareceu lá na parte aérea, mas de onde veio? Da própria palhada.
Então, o pardelo aplicado ali na palhada, ele vai ser essencial para fazer todos esses mecanismos de ação, reduzir o coletótrico, reduzir a pleocita, o fusário que tiver mais superficial também vai fazer essa função, tá? E aí, quando a gente passa para a parte aérea, aí é muito importante a gente trabalhar 2 pontos, né? A gente pode trabalhar os biológicos também, então a gente pode trabalhar o próprio pardela, ou até tem um outro produto nosso que ainda está em desenvolvimento, mas que já está dando resultados interessantes também, que ele vai fazer o parasitismo e se alimentar realmente da doença ali na folha, mas a gente também trabalhar a fisiologia da planta para ajudar a gente. Por quê? Quando a gente está doente, o que o médico fala? Eu vou te dar um antibiótico, mas você tem que comer sopa, verdura, descansar. Bem. E é o que a gente... Porque se o nosso anticorpo não estiver bom, não adianta a gente tomar um antibiótico. Não tem remédio que resolva, né? E é o que existe um produto que a gente tem que se chama Prosutin ST, né? Ele é um produto que ele é à base de extratos vegetais, né? Também biológico. Ele é um biofertilizante, tradição, tá? Ele é um extratos vegetais com uma questão nutricional, que aí ele vai fazer com que a planta ative todas as rotas de defesa dela. Porque, inclusive, a gente aplica muito químico para matar a doença. Só que o que acontece? Quem faz o controle mesmo interno é a planta. O químico faz aquele controle, é momentâneo, mas quem se recupera é a planta. Então, o Prosutin ST, ele vai ativar todas essas rotas de defesa da planta, ele aumenta a síntese de lignina, deixa a planta muito mais dura, ele cria compostos lá dentro da planta, que a planta mesmo se torna tóxica para a doença. Então, isso faz que na hora que chegue lá na folha, um coletótrico, ou até um pleocito comece a crescer lá no colmo, a minha planta já tem um ambiente que é tão tóxico para eles, que eles não vão conseguir sobreviver ali dentro. Mas é sempre importante a gente trabalhar isso de forma preventiva, como o Vitor falou. Por isso que o monitoramento é muito importante quando a gente trabalha esses tipos de produto. Por quê? Minha planta já está doente. É igual que a gente tá doente. Depois o anticorpo já foi feito. Sim. Mas o estrago também. Né? Então a gente sempre trabalha tudo de forma preventiva, prevendo o que vai acontecer. Porque aí é tudo muito mais barato e é tudo melhor o resultado. Né? Você gasta muito menos, né? Exato. E aí lá no final do ciclo também, se possível, né, mais uma aplicação visando esse controle de inóculos, de palhada, de restos culturais, que é o que a gente estava comentando. Se eu não cuidar de um ano, fica para o outro. Né? Então, esse manejo que a gente tem que fazer feito é um manejo mais robusto realmente para isso, porque não é só um problema. A gente tem que trabalhar planta, solo, micro-organismo, é o ambiente, palhada, né? Todo o ambiente que a gente tem que trabalhar. Isso, a gente falou isso agora, estava falando agora sobre isso, inclusive, né? Sobre de que o biológico vai substituir o químico. Né? Não vai ser necessariamente. Então, como que vocês têm posicionado, né? Como é que pode fazer um uso integrado dos biológicos com os químicos nesse manejo, né? Dessa doença, dessa síndrome? Sim, a gente já vem fazendo isso, né? Dentro dos posicionamentos que a gente cria com base na experimentação, né? Que a VS8 Ag Solutions faz para a Balagro, para outras empresas. E nas validações comerciais, né? Eu tenho clientes que são produtores de cana. E eles falam, Vitão, e aí, cara, vamos derrubar essa doença aí? Vamos produzir mais cana? Então, assim, existe sim, desde o início, quando os biológicos entraram, né? A gente, alguns céticos, outros abraçaram muito, né? E a gente vem fazendo experimentos e a gente consegue sim fazer a casadinha, né? Dos químicos com os biológicos. O Nicolas colocou muito bem aqui. Muitas vezes o biológico, e aí falando dos indutores de resistência, eles trazem um equilíbrio para a planta, um respiro, porque toda vez que você aplica um químico, é isso mesmo, a planta ela produz algumas substâncias para se defender. Aquele químico ele tá agredindo um fungo, por exemplo. Um fungicida está agredindo um fungo, mas de alguma forma pode estar agredindo a planta também. E aí você tem os indutores de resistência. Então muitas vezes a gente consegue combinar, né, baterias de aplicações. Por exemplo, você pega uma bateria de aplicações de fungicida na época das águas, visando folha, que é essa época que a gente está aqui agora. Você tem a possibilidade de rotacionar misturas de bacilos com fungicidas químicos que estão registrados. Desde que sejam compatíveis, né? Desde que sejam compatíveis, mas você pode fazer aplicações alternadas, por exemplo. Tá? É possível fazer em aplicações alternadas. Eu faço uma primeira com um químico, uma segunda com biológico, depois volto com o químico. Ou eu faço uma primeira com biológico, faço uma segunda com químico e uma terceira. É um ajuste que é muito importante, tem que ser feito de acordo com cada cliente, né? Não é algo, não existe receita de bolo, faz sempre 3 que dá certo. Às vezes não precisa. Vai depender da pressão, daquele ambiente, da quantidade de inóculo. O que eu tenho até falado muito, olha, pessoal, a gente precisa entender um conceito que o pessoal da soja e do milho tem muito, muito claro. A questão do fungo latente.
O fungo, às vezes, ele não está gerando um sintoma, mas ele está no ambiente. Tá lá. E quantos sacos de soja e de milho são produzidos a mais hoje pelo simples fato de se utilizar fungicidas? Porque o pessoal do milho e da soja já entendeu que existe um fungo ali que está latente, né? E é isso que é uma mensagem que a gente gostaria de deixar, né? Para quebrar o paradigma da síndrome do murchamento. O patógeno existe. Já tá lá. Quando o ciclo vai se completando, a palha vai aumentando, o inóculo está aumentando. Se a gente não agir sobre o patógeno, nós vamos continuar tendo problema com o patógeno. Quando tiver estresse hídrico, quando a gente tiver um estresse por uma praga, tudo isso agrava o problema. Mas a gente não pode esquecer que tem um patógeno, nós precisamos começar a olhar para isso de uma forma proativa. Eu acho que muito mais começar a olhar a questão do monitoramento Isso. e de tentar usar o biológico sempre antes, assim, não usar ele como um remédio de última hora, e tentar usar ele antes. Sim, e aí, Vitor, acho que vocês poderiam falar, os dois, e o Nicolas também, qual que seria o manejo ideal na cabeça de vocês? Um manejo para síndrome do murchamento da cana. Se você pudesse falar pro cara, agora a gente tá na época das águas, né? Sim. Como que a gente começaria? Tô com um pouco de infestação. Ou em que nível de infestação você consegue entrar com biológicos e... Antes de mais nada, eu acho que o primeiro passo é conscientizar sobre monitoramento ao longo de toda a safra, né? Não adianta eu chegar no canavial e eu descobrir que eu tenho 25% de cana murcha, porque aí, como diz, o boi foi com a corda, né? Você não tem o que fazer. Então, assim, vamos fazer um monitoramento. E aí nós vamos trabalhar nas 3 frentes, tá? Agora nós estamos na época de defender folha, tá? E tem cana sendo colhida, então existe a possibilidade de fazer também palhada, como bem disse o Nicolas aqui, aproveitando as aplicações de herbicida. A gente tem a oportunidade de defender a folha e a gente não vai poder esquecer, vamos já olhar para a safra 26, 27. Vamos olhar o plantio da safra, né? Vamos olhar 26, 27. Como é que eu vou olhar para aquela soqueira do ano que vem? Será que não cabe no nematóide? Pessoal, você aí que está fazendo, né, lá na colheita você faz infestação final de broca, coloca a infestação final de murcha, né? Esse é um passo, mas você tem que fazer um antes desse ainda, que é, antes de chegar lá na hora de colher, olhar o quanto você tem de cana sadia, doente e morta. Isso vai definir se você pode entrar com o manejo ou não e ainda resgatar aquele canavial. Uma das possibilidades que a gente tem, a gente já falou, corte de soqueira, drenche, diminuir a população de nematóide, mas, de novo, sair do reativo e partir para um proativo. Perfeito. Não, não é muito diferente do que ele tá falando. Não, porque é exatamente isso, né? A gente tem, como ele falou, quando a gente torna reativo é tudo pior, é tudo muito mais caro, a dose muito maior e o retorno não é, a eficiência não é a mesma, né? Vamos pegar as murchas, o que elas fazem? Elas travam a planta por dentro, que não transloca água, nutriente. Isso aqui, por mais que você use biológico, químico, por mais que você dê uma aliviada para a planta, isso aqui não volta do jeito que estava. Né? Então, esse manejo que ele trouxe aí a eficácia, quando a gente fala de controle de patógenos, de fungos, a eficácia de controle, ela é sempre maior quando você age preventivamente. Sim. Preventivamente. Uma das coisas que eu também tô avaliando, estou começando a avaliar junto com as empresas, é assim, a gente não olhar só para a cana, mas porque assim, você pega uma amostra de cana e manda para o laboratório. Era uma área que tinha murcha. Vai ter coletótico, vai ter pleocita. Vamos começar a pegar em áreas que não teve problema. Porque vai começar a aparecer lá, também. Só não se manifestou. A palha, a mesma coisa. Começa a mandar umas amostras de palha para laboratório para fazer a genética molecular. Você vai ver, vai aparecer coletótico, pleocita, fusário. Então, assim, você percebe que a gente tem o modelo mental precisa dar uma virada? Sim. Tá? Entendi, sim. E agora me conta uma coisa, você faz muitos testes para empresas e vocês têm ajudado a Balagro nessa questão do desenvolvimento, né? Aliás, a aplicação dessas tecnologias no canavial. Você tem algum dado que você pode dar para a gente interessante de controle e a partir, né, a gente aplicou em tal período nesse canavial, a gente conseguiu um controle. Vocês têm esses dados para passar para a gente? Eu na verdade... Eu tenho, nas minhas redes sociais, muitas vezes eu posto. Eu, às vezes, não falo o nome do produto, mas eu falo que é um ensaio. Por exemplo, eu tenho um ensaio com esse produto da Balagro, né, Martistellus. Eu fiz ele em casa de vegetação,
onde eu tinha lá uma população, eu garanti que tivesse uma população muito grande de pratilencos dentro do vaso e Fusarium, que já estava naturalmente no solo. E aí eu testei o produto deles, assim, eu encharquei de pratilencos e Fusarium, que era para dar bagunça. E aí eu tenho lá um ensaio simples dentro de uma casa de vegetação, onde você tem lá Nematistellus e um controle que é sem aplicação de produto. A diferença, esse vídeo está no meu LinkedIn, quem quiser assistir lá, o Victor Silveira ou a VS8 AgriSolutions, e qualquer um dos dois vocês vão encontrar esse vídeo lá. E você vai ver ali, a diferença é brutal no início do desenvolvimento da planta. Então foram pré-brotados, que foram plantados no vaso, e aí a diferença de arranque, de desenvolvimento, de coloração de folha, de perfilhamento, é uma coisa absurda. Aí beleza, fiz no vaso, vai para campo. Fomos para campo. Garantimos que tinha pratileico naquela porção onde a gente ia fazer o ensaio, Fusarium, tudo certinho. Falamos, vamos repetir agora no ambiente canavieiro. Fizemos, lá dentro da estação. O resultado, e esse vídeo tá lá também, você consegue olhar os dois lá dentro do LinkedIn, você vai conseguir ver. A mesma coisa acontecendo. Então, assim, essas coisas vão dando essa segurança pra gente. E outra coisa que dá segurança pra gente é a seriedade. Hoje, né, como consultor, a gente é assediado por uma série de empresas e existem empresas e empresas. Você viu ele falando hoje de proteção a UV, temperatura, vinhaça. Que ele tem um produto pensando para a cauda de vinhaça. Então, assim, essa seriedade também. Porque no fim, daqui a alguns anos, vão sobrar poucas empresas. Hoje a gente tem um boom de biológicos. Quem são as empresas que vão continuar nesse negócio? São as que conseguirem mostrar para o produtor que elas aplicam a maior quantidade de conhecimento aplicado por hectare. Então é isso. A gente enxerga realmente, quando vai com esses experimentos para campo, para as validações comerciais, eu dei um exemplo do Nematistellus, mas tem outros produtos. O próprio Prozit, que ele falou que é um indutor de resistência, ele falou aqui para síndrome do murchamento da cana. Mas a gente teve a possibilidade de fazer alguns trabalhos com estria vermelha, e o produto tem uma resposta incrível para a estria vermelha, né? Então nós estamos falando de um extrato vegetal que faz com que a planta se defenda, inclusive, de uma doença e ela fique sadia, né? Então, assim, tem muito resultado interessante, é um mundo novo, como eu já falei antes aqui, mas resultados muito consistentes e muito promissores. E agora eu quero virar para o Nicolas. Nicolas, está fora do script, mas eu queria que você contasse um pouquinho. A Balagro é uma empresa que já é muito consolidada em outras culturas. E ela está entrando forte em cana-de-açúcar, e eu queria que você contasse um pouquinho, brevemente, se você puder contar um pouquinho dessa história da Balagro e dessa entrada agora em cana com tecnologia, com pesquisa, que eu acho que é o foco de vocês, né? Então, assim, a Balagro é uma empresa que tem mais de 20 anos no mercado, né? Ela começou lá no Rio Grande do Sul, né? Ela é uma empresa hoje 100% nacional, são 2 sócios, tá? Hoje a nossa matriz está ali em Bom Jesus dos Perdões, perto de Atibaia, né? E uma filial em Piracaia, uns 10 km de diferença. A empresa, ela sempre foi muito referência na parte de biológicos, né? Inclusive, o primeiro nematicida biológico do Brasil foi a Balagro que registrou, que é o Nemate. Né? E a Balagro, ela sempre foi muito pioneira, porque a gente até brinca, se bobear, a gente foi a primeira empresa que começou a posicionar a tricoderma no grãos, porque como eles eram lá no Rio Grande do Sul, né, eles tinham muita questão de HF, né, então onde começou tudo isso foram nas estufas de HF, porque era plantio sequencial de hortaliça, tinha muito tombamento de Fusarium, inclusive, tinha muito plano de Fusarium, e foi quando eles começaram a vir atrás do tricoderma, e aí numa dessa, né, então beleza, estão estufas de HF, né, não desmerecendo, mas o mar de soja do lado, né, e foi onde a Balagro realmente cresceu. Né, a Balagro se expandiu hoje muito forte no mercado de cereais, no mercado de HF muito forte. Mas, como eu disse, a Balagro tem muito forte a questão. Um dos valores da Balagro entra muito questão de qualidade. E a qualidade, como eu falei, não é produto apenas, é serviço. Então, a Balagro estuda o mercado de cana há muito tempo. E por que agora? Porque agora a gente tem portfólio, pessoas, parceiros, né? Então, hoje a gente consegue trazer para o produtor uma qualidade de serviço que provavelmente há um tempo atrás a gente não conseguiria, né? Então, a gente não vai dar um passo maior do que o que a gente pode,
né? Mas quando a gente entra para fazer bem feito, né? É o principal ponto. Que bom. Eu tô quase encerrando aqui o bate-papo, mas eu queria que vocês dois deixassem aí uma mensagem, né? E eu queria, Nicolas, se você pudesse deixar uma mensagem final para os produtores especificamente que estão aí sofrendo com a síndrome do murchamento da cana. E ainda são céticos com relação, por exemplo, ao uso de biológicos. O que você diria? A câmera tá aqui. Não, o primeiro ponto tem que conhecer, né? Biológico, você tem que ver para crer, porque cada área responde de um jeito. Então, é importante conhecer na própria área a situação dos produtos, dos nossos, principalmente. Como ele performa, como você consegue adequar no seu manejo, porque, como a gente falou aqui, não existe uma receita de bolo, né? Então, como a gente vai fazer esse manejo mais adequado, aí a nossa equipe faz todo esse acompanhamento para que vocês se sintam mais seguros e consigam ter o respaldo necessário. Né? Então, realmente, essa insegurança, ela existe, mas as empresas e as consultorias estão aqui para ajudar vocês, né? É o principal ponto. Perfeito. Você queria deixar uma mensagem? Como é que o nosso produtor aí pode ficar mais tranquilo, cuidar melhor do canavial? Bom, quero sim, Natália. Eu realmente gostaria, né, que o produtor saísse daqui hoje entendendo que a gente tem, de fato, né, um problema hoje no campo. Como eu falei, nós temos patógenos que estão numa pressão, numa quantidade maior no campo, nesse momento, tá? Por uma série de questões. A gente falou da expansão do setor, a gente falou da cana crua. Tudo isso colabora, né, para que a gente tenha uma pressão maior. E aí o produtor, ele tem a chance de se aprofundar nessa questão, assim como ele fez com outros desafios. O produtor de cana, ele é um cara combativo, ele é um cara resiliente, né? Eu vivi o que foi broca quando a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, tá? E aí, além dos químicos, né, olhando aqui para a doença, a gente tem os biológicos que fazem um grande papel, né, no controle desses agentes que a gente falou hoje, coletrótrico, pleucita, fusário. Existe uma oportunidade, mas vou voltar, essa é a marcação que eu quero fazer aqui hoje, aproveitar essa oportunidade. Nós temos que sair de um modo reativo e partir para um modo proativo, como a gente faz com os outros problemas, os outros desafios que a gente tem na cultura. O que é sair do reativo para o proativo? Investir em monitoramento, né? Existe diagnóstico preciso, a gente consegue fazer um monitoramento que direciona os controles mais adequados para cada situação, né? A gente está disponível para treinar, né, as equipes de venda das empresas, como a Balagro, as equipes de campo das usinas, enfim, a gente tem feito esse trabalho, tem surtido um excelente resultado, e a chave está aí. É a gente se conscientizar, sair do reativo para o proativo. É assim que a gente vai combater a síndrome do murchamento da cana. Nicolas, quer deixar mais alguma mensagem para o nosso produtor? Aonde que o nosso produtor, as usinas podem achar vocês? Vocês estão em toda a região do Centro-Sul, Nordeste? Hoje nós temos uma equipe espalhada no Brasil inteiro, né, praticamente. Então, mas se quiser até mais informação sobre produtos, até sobre os representantes, dá para pegar no nosso próprio site, né? A gente vai colocar aqui embaixo para vocês. Nosso próprio site, ou se quiser até mais informações, o nosso Instagram oficial da empresa é extremamente ativo também, tá? Qual que é o arroba, Nicolas? É @balagro, eu só não lembro se é @balagro oficial. Balagro oficial, mas a gente vai colocar também aqui embaixo para você não errar, né? Para fazer um monitoramento eficiente, né, para entender de fato que é síndrome do murchamento da cana, procure a gente, @VS8 AgriSolutions. Perfeito, que também vai estar aqui para vocês aqui embaixo. Nicolas, Vitor, ou Vitão, né, já que é chamado de Vitão, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo bate-papo. Espero que a gente tenha outros bate-papos sobre outros paradigmas do segmento canavieiro, que eu acho que tem muitos ainda que a gente tem que trazer aqui nos próximos programas. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço, muito obrigado. Eu agradeço a você também, que acompanhou a mais um episódio do Da Cana Cast. Esse e outros episódios você encontra lá no nosso canal do YouTube. Você também consegue ouvir pelo Spotify. Então, acompanhe aqui as nossas redes, tanto no YouTube quanto no Spotify. Coloca no sininho lá para continuar acompanhando os nossos conteúdos no YouTube. E, se você quer ficar por dentro das últimas notícias do segmento canavieiro, acesse o nosso site www.revistarpanews.com.br e também siga-nos nas redes sociais, @revistarpanews. Bom, muito obrigada e até a próxima!